Senhor, localiza na tua Bíblia Atos capítulo 16, versículo 27. Atos capítulo 16, versículo 27. Enquanto os irmãos aqui na ADEF de Vila Franca de Xira procuram, eu quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. E se não for transtorno, também localiza aí na tua Bíblia Atos capítulo 16, versículo 27. Eu quero a companhia de todos os irmãos nesta leitura. Certamente que é um texto bastante conhecido do povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. Igreja de Cristo, nesta noite eu quero falar sobre a triunfante soberania de Deus no reino de Deus. Esse texto tenho por certo que é muito conhecido de todos aqueles que nos ouvem. E a título de introdução, nós entendemos que Deus, ele é um ser soberano, visto que ele é onipresente, onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. E a palavra de Deus diz em Jó capítulo 42, versículo 2, Jó, depois de passar por uma luta terrível, depois de passar por uma dificuldade complicada, creio que na face da terra, exceto Jesus Cristo, nenhuma outra pessoa passou pelo sofrimento que Jó passou. E depois dele passar por aquele sofrimento todo, depois de ele questionar a Deus, depois de ele ter que ouvir de seus amigos palavras duras, depois de que ele precisar usar de palavras duras para com seus amigos, depois de que ele entender toda aquela situação e de enxergar Deus com seus próprios olhos, ele vai dizer para Deus que bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabendo disso, nós precisamos entender que se Deus disse que é para acontecer, vai acontecer. Se Deus diz que é para fazer de uma determinada forma, precisa ser feito da forma que Deus determinou. Se Deus diz que Ele vai fazer alguma coisa na vida de um homem, pode esperar que aquele homem vai experimentar o que Deus prometeu para ele. Se Deus diz que aquela mulher vai viver uma situação, pode esperar que a situação vai chegar para aquela mulher. Porque os planos de Deus, além de serem perfeitos, eles são reais. Os planos de Deus, mesmo que ainda esteja no papel, pode acreditar que já é realidade, porque vai acontecer. A palavra de Deus diz em Isaías que quando Deus manda a sua palavra, ela é como a chuva que vai e traz os resultados para a qual ela foi enviada. Portanto, precisamos descansar na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus e também estar atento à palavra de Deus. O texto que lemos, nós podemos perceber, analisar esta situação de pelo menos três perspectivas, ou pelo menos por três olhares. O primeiro olhar que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a perspectiva do carcereiro, o homem que é um soldado romano. Talvez ele seja um cidadão de Roma, de qualquer forma ele era um italiano, fazia parte daquele exército poderoso, e para fazer parte daquele exército não era qualquer pessoa, não era qualquer romano, não era qualquer cidadão romano. Precisava ser uma pessoa competente, precisava ser uma pessoa forte,
precisava ser uma pessoa leal e precisava ser uma pessoa fiel aos propósitos de César. No obstante, além de ter essas características, este homem ainda tinha uma confiança ainda maior, porque ele era responsável na cidade de Filipos de cuidar dos prisioneiros perigosos. E não se dá prisioneiros perigosos a qualquer pessoa. Não se dá prisioneiros perigosos a qualquer soldado, a qualquer policial. Precisa ser uma pessoa, além de ser capacitada, uma pessoa experimentada e testada, de forma que ele é fiel àquela liderança. E, sendo ele uma pessoa fiel ao seu Senhor, ao seu rei, à sua nação, em uma das noites, talvez ele esperasse que fosse uma noite normal de trabalho, ele recebe 2 prisioneiros, que segundo a acusação, eram barderneiros, bagunceiros, transtornadores da ordem pública, exigentes, fazendo com que as pessoas fizessem coisas ilícitas. E ele recebe estes 2 homens, que eles tinham como judeus, e que na verdade eram judeus, Paulo e Silas, mas nós vamos entender também que Paulo e Silas também tinham cidadania romana, só que eles não sabiam que Paulo e Silas tinham essa cidadania romana, então eles açoitam Paulo e Silas, eles batem de forma forte na vida de Paulo e Silas, de tal forma que eles jogam esse mesmo carcereiro, quando recebe aqueles homens perigosos, segundo a acusação, esses homens estavam feridos, e aquele homem, esse carcereiro, sem nenhuma piedade, joga Paulo e Silas em um cárcere ainda mais fundo. Se era perigoso, precisava ter uma guarda mais reforçada, então eles colocam no lugar mais fundo e ainda o algema, ainda amarra eles a um tronco, para que eles não tivessem a possibilidade de fuga. Eu não sei se eles ouviram Paulo e Silas cantando e orando, porque a palavra de Deus diz que quando o terremoto acontece, ele estava dormindo. Ou seja, esse soldado, além de ser um soldado forte, era um soldado, embora estivesse tendo a obrigatoriedade de guardar aqueles presos, ele já tinha certeza que os seus presos, não sei se eram muitos, mas eram mais de 2, além de Paulo e Silas, tinha outros presos com eles, ele tinha certeza que aqueles presos não fugiriam, de tal forma que ele dorme. Nesse cochilo, eu não sei se eles ouviram, se ele teve a certeza de que Paulo e Silas eram transtornadores da ordem, eram bagunceiros da ordem, porque Paulo e Silas, à meia-noite, a hora que as pessoas dizem que não é para fazer zoada, Paulo e Silas estavam cantando e orando, e os presos não estavam dormindo, estavam ouvindo Paulo e Silas orar e cantar. A palavra de Deus diz que houve um grande terremoto, e aquilo que era normal para aquele carcereiro vira de ponta cabeça. Aquilo que ele achava que seria mais 2 prisioneiros, que ele já estava acostumado a ouvir, já estava acostumado a receber, já estava acostumado a guardar, agora ele percebe que ele não viu nada, que por causa daqueles homens, um grande terremoto acontece na cidade de Filipos. E cuidando que aquele terremoto abriu todas as grades, deixou buracos de escape para todos os presos, ele resolve se matar, tirar a sua vida. Muitos dizem que ele fez isso porque ele sabia que se deixar um prisioneiro escapar, deixar um prisioneiro perigoso escapar sob a sua tutela, ele seria perseguido e morto, e a sua família também seria morta. E se ele se matasse, ele já assumiria a responsabilidade daquela fuga. Então a perspectiva deste evento, deste terremoto em Filipos,
do carcereiro é que é um terremoto que é para tirar a sua vida, que a sua vida acabou, que não há mais nenhuma solução para ele, que não há mais nenhuma condição de ele avançar, que é melhor morrer do que viver. E é assim que muitas pessoas se encontram quando a adversidade chega. Quando um problema chega, mesmo que o problema não seja exatamente seu, seja por causa de outra pessoa, quando esse problema chega, ela acha que tudo acabou, ela acha que não há mais solução. Então nós precisamos entender este evento pela perspectiva também de Paulo e Silas. A perspectiva do carcereiro é que o terremoto era o fim da sua vida, era o fim da sua carreira no exército de Roma, era o fim. Mas pela perspectiva de Paulo e Silas, era mais um dia de louvor e adoração a Deus. Pela perspectiva de Paulo e Silas, aquela noite era a noite de glorificar a Deus. Porque para glorificar a Deus, não importa a situação, não importa as circunstâncias, pode estar doente, pode estar ferido, pode estar foi zombado, mas é momento de glorificar a Deus, porque independente das circunstâncias, Deus é Deus dos céus e da terra. Então Paulo e Silas estavam naquela situação de humilhação, de vexame, mas ainda eles entendiam que o vexame deles não tirava o poder de Deus. O vexame e as dores deles não tirava a soberania de Deus. Aquela circunstância não tirava a autoridade de Deus. Por isso que eles oravam e cantavam, cantavam e oravam, até a hora que precisasse dormir. Eu tenho certeza que Paulo e Silas não tinham dificuldades para dormir, porque eles eram justos, e justos têm um sono bom. Mas eu entendo que eles entendiam, percebiam que aquele momento não era momento de dormir, até porque eles já sabiam que estavam na direção de Deus. Mesmo que o vexame tivesse chegado às suas vidas, eles sabiam que estavam na direção de Deus, que as acusações que estavam sobre suas vidas não eram verdadeiras. Porque uma coisa é Paulo e Silas, ou Paulo, como muitas vezes foi preso porque pregava a Cristo, e as autoridades não queriam que ele pregasse a Cristo. As autoridades não queriam que o povo de Deus pregasse a Cristo, então eles prendiam e matavam. A acusação era verdadeira, porque o povo de Deus estava pregando a Cristo, mas nesse caso a acusação não era verdadeira. Aliás, para a acusação que fizeram a ele, não existia ali lei para Roma, sobre Roma, em Roma. Eles foram acusados, primeiro, de ser judeus. Segundo, foram acusados de perturbar a ordem. E perturbava a ordem ao expor costumes que, segundo os seus acusadores, eram ilícitos. Segundo os seus, aqueles homens poderosos da cidade de Filipos, eram costumes ilegais, costumes imorais. Então eles afrontam Paulo e Silas, cercam Paulo e Silas e entregam às autoridades romanas, porque se eles não entregassem, eles iriam matar. Mas por que Paulo e Silas estavam presos? Paulo e Silas estavam presos porque quando ele chegou em Filipos, ele encontrou uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E essa adivinhação que aquela mulher fazia através daquele espírito maligno era o lucro daqueles homens. Jesus experimentou a mesma coisa quando permitiu que os demônios que estavam na vida de um homem fossem parar nos porcos. E aqueles homens que eram os donos dos porcos mandaram Jesus fugir, cair fora da região deles.
E não vai ser muito diferente quando as pessoas começarem a deixar as suas vidas, começarem a deixar de lá dar lucros para coisas que não trazem valor para elas. Meu pai foi pastor em uma cidade, na Bahia, e que uma jovem aceitou a Jesus. Só que aquela jovem, na linguagem policial do Brasil, ela era considerada como se fosse uma mula de traficantes. Ela traficava drogas, ela levava drogas de um estado para outro, e ela era muito eficiente nisso, porque nunca tinha sido pega. Só que o evangelho alcançou a sua vida. O poder de Deus raiou na vida daquela mulher, e ela aceitou a Jesus e mudou de vida. Resultado: passaram a perseguir o pastor que pregou para a mulher. E de vez em quando a gente recebia ligação, e a notícia que era morte. Eu mesmo já atendi ligações dizendo: olha, aqui quem está falando é a morte. Na última vez que eu atendi, eu falei: essa morte está devagar. Já assustou mais. A verdade é que um dos chefes daquela mulher chegou a ir na igreja com uma arma para matar o pastor, meu pai, no púlpito, e ele não conseguiu puxar a arma. Ele não conseguiu nem levantar da cadeira da igreja para puxar a arma. Só conseguiu levantar para ir embora, mas não conseguiu concretizar, porque aqueles que estão sob a direção de Deus também estão sob a proteção de Deus. Então Paulo e Silas vê aquela mulher fazendo aquelas adivinhações, dando lucro para os seus senhores, e aquela mulher começa a dizer o seguinte: olha, estes homens, Paulo, Silas, Timóteo, que a essa altura já estava com Paulo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Tem um bocado de gente que seria engodado com essa conversa, ou seja, seria enganado com esta conversa. Não perceberia que ali era a ação, a artimanha de Satanás para enganar as pessoas. E Paulo começou a ficar incomodado. Eu sei que eu sou servo do Deus Altíssimo, mas essa mulher está com o espírito maligno. Então um dia Paulo resolveu expulsar o espírito maligno, e o espírito maligno saiu. A adivinhação acabou, o lucro também. Então aqueles senhores colocaram Paulo na prisão, bateram em Paulo, e depois de bater, colocaram Paulo na prisão. Mas por que Deus permite uma coisa dessa? Por que Deus permite que os seus servos passem por dificuldades de humilhação e vexação? O próprio Paulo vai dizer no final do capítulo 16: olha, vocês nos colocaram a um vexame e vêm para cá nos livrar como se não tivesse acontecido nada. Precisamos entender que Paulo e Silas estavam ali porque continuavam na direção de Deus. Não foram os demônios que colocaram Paulo e Silas na cadeia, foi a direção de Deus. Então Paulo está ali, mas antes eles estavam planejando a segunda viagem missionária. A primeira viagem tinha sido um sucesso. A primeira viagem missionária tinha sido exultosa. Vidas tinham sido libertadas. Igrejas tinham sido implantadas. Então, Paulo e Silas, agora de volta à sua cidade, começam a planejar a segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária eles começam a agir, começam a invadir, começam a chegar nas cidades que eles tinham planejado. Mas chegou um momento que eles queriam ir para Bitínia. E o Espírito Santo disse: não. Eu sei que Deus, o Espírito Santo, usa os nossos raciocínios.
a nossa mente para chegar na direção de Deus. Mas chega uma hora que o nosso raciocínio não é suficiente para entender a vontade de Deus, para entender a urgência da obra de Deus. Então Deus muda os planos de Paulo e Silas. E disse, e faz com que Paulo tenha um sonho, e um homem está do outro lado da Macedônia. Olha, passe para a Macedônia, atravesse a Macedônia. Então Paulo entende a voz de Deus. Paulo entende a direção de Deus. E ele sai, ao invés de ir para Mísia, aliás, ao invés de ir para a cidade que eles queriam ir, Bitínia, ele vai então agora atravessar a Macedônia. Passam por Mísia, descem em Troade e chega em Filipos. Filipos hoje é uma cidade grega que pertence à Grécia, mas na época de Paulo pertencia a Roma, pertencia a César. Era uma colônia romana, estava sob leis de Roma. E era Filipos porque foi fundada por Filipe II. Detalhes que não importam agora, mas de qualquer forma, Filipos era uma cidade que era a porta da Europa para quem vinha da Ásia. Ou seja, o evangelho que Deus queria agora, Deus já estava no Oriente, Deus já estava na Ásia, agora Deus queria entrar na Europa. Deus sabia que em 2010 iria iniciar um projeto Fogo para a Europa. Então Deus manda Filipe e Saulo para a Europa. E eles chegam, atravessam a Macedônia e chegam em Filipos. Em Filipos ele vê coisas maravilhosas. Ele é sustentado por uma família de uma mulher que hoje seria turca, que era Lídia. E ele passa por todas essas coisas na direção de Deus. Na direção de Deus. Na direção de Deus. Sob o controle do Espírito Santo. Sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Sofrendo as angústias de Cristo. Tendo as marcas de Cristo. Passando pelo que Cristo passou, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, curando enfermos, expulsando demônios. E o ápice disso tudo é uma prisão em Filipos. Mas não foi Satanás que colocou Paulo e Silas na prisão. Não foram os soldados romanos quem colocaram Paulo e Silas na prisão. Foi a direção, a soberania do Deus a quem nós servimos. Foi o poder de Deus que levou Paulo e Silas para aquele lugar. Então, quando aquela terra começa a tremer, se movimentar, aquelas grades começam a cair, aquelas portas começam a ruir, o que era prisão vira campo de fuga. A direção de Deus continua prevalecendo, porque em outras vezes Deus usou libertações iguais a essas para libertar os apóstolos, mas naquele momento não era para Paulo e Silas fugir. Não era para Paulo e Silas sair da cidade, se livrar das acusações. Aquele momento é para se cumprir que a soberania de Deus é triunfante. Ela vence. Os planos de Deus se concretizam. E Deus queria salvar um soldado romano que era perverso. Deus queria salvar um soldado romano que era homem mau. Deus queria mostrar para a humanidade que o amor de Deus é muito maior do que os nossos pecados.
que o amor de Deus é muito maior do que as nossas transgressões. O amor de Deus é muito maior do que os nossos atos pecaminosos. O amor de Deus é maior. O amor de Deus é maior. O amor de Deus é maior. A tal ponto de Deus desviar a rota de missionários para salvar o pecador. Ninguém fugiu, carcereiro. Paulo e Silas não deixou ninguém fugir. E nem era para fugir, porque o habeas corpus já tinha sido liberado. A ordem de soltura já tinha sido expedida. Não precisava fugir. A prisão tremeu. Filipos experimentou um grande terremoto, porque 2 homens louvavam e adoravam a Deus, independente das circunstâncias. Filipos experimentou um grande terremoto, porque Deus queria salvar uma família naquele lugar. E aquele homem que iria se matar, recebe a luz no túnel, recebe a luz do Evangelho, recebe as boas novas, experimenta o amor e o poder de Deus, experimenta o amor e perdão de Cristo, experimenta o amor e a força do Espírito Santo, e se converte, ele e sua casa, a causa do cristianismo. Agora ele não era perseguidor, agora ele era um servo de Deus Altíssimo. A história todo mundo conhece. A história todo mundo sabe. Paulo e Silas foi libertado. Os homens chegaram lá, disseram: olha, pode soltar ele. Paulo e Silas: não é assim não. Eu não fugi num terremoto, vou fugir agora. Vocês que venham cá me soltar. Paulo e Silas ainda eram ousados do Espírito. E eles saíram de Filipos. Mas a triunfante soberania de Deus deixou naquele lugar uma igreja linda, uma igreja poderosa, uma igreja forte, uma igreja valente, e daquele lugar espalhou-se por toda a Europa. Tanto que Paulo, em outra prisão, resolve escrever uma carta para a igreja de Filipos. E a carta é: tenham alegria no Senhor, tenham exultação no Senhor, porque o Deus a que nós servimos cumpre todas as suas promessas. As tristezas são nada diante da alegria de estar na presença de Deus. Os problemas não são nada diante das soluções que Deus apresenta. A prisão não é nada diante da liberdade que Deus oferece. As dores não são nada diante da cura que Deus fornece. Portanto, irmãos, a soberania de Deus é triunfante. A soberania de Deus é vitoriosa. Pode tentar atrapalhar, mas Deus usa o que quer atrapalhar para fazer avançar. Pode tentar fazer coisas, tramar conspirações, mas tudo aquilo vai servir para que o nome de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja glorificado na face da terra, através dos seus servos. Portanto, descanse no Senhor e faça como Paulo e Silas, chorando, sofrendo, sentindo dores, ore e louve ao Senhor. Fique em pé em nome de Jesus.